Muito bem, pessoal. Iniciamos a nossa aula de hoje, Programação Web 3, e nós temos alguns temas bastante novos que a gente vai trabalhar. Eu já vou começar iniciando aqui, compartilhando minha tela, para estar mostrando para vocês o que a gente vai abordar. São 3 tópicos que nós iremos abordar na aula de hoje. Tela compartilhada. O primeiro tópico, a gente vai falar sobre geração de hash de senha. Vocês vão entender o que vem a ser isso. Vamos falar sobre JWT, JSON Web Token. Essa é uma estratégia que a gente vai utilizar para poder fazer a parte de autenticação da nossa aplicação. E, finalmente, a gente vai promover a autenticação. Eu vou mostrar para vocês essa versão aqui, inclusive, que eu estou com um projeto aberto aqui, ó. Estou com um projeto aberto nessa versão. Inclusive, antes da aula, eu estava fazendo um testezinho aqui, está tudo ok. Eu também já iniciei aqui o Docker, né? O nosso banco de dados, tá? O Postgres, né? SQL, que é o que a gente usa, banco inicializado. Inclusive, estou aqui com o Postbird para mostrar para vocês que, de fato, né, o banco está aberto, tem lá alguns registros, né, que a gente já cadastrou. E, além disso, tem o Insomnia também, que eu vou mostrar para vocês aqui a parte de sessions, né, que é exatamente a parte da geração do token. Eu vou mostrar para vocês. Então, tem muita coisa interessante hoje. Tá? E, olha, eu volto a dizer com vocês, deixa eu voltar aqui para a nossa telinha. Eu volto a dizer para vocês o seguinte, é muito importante que vocês me ajudem lá na parte prática, né? Principalmente os alunos que já têm mais experiência, né, que já estão na área, igual o Ralhos, é muito importante vocês estarem lá com a gente, para ajudar na parte de configuração. Se não puder usar o Docker, tudo bem, a gente trabalha com, a gente cria, a gente usa lá o PostgreSQL como servidor, instala bonitinho, ele vai funcionar do mesmo jeito. Tá? O fato de nós usarmos o Docker é um app que a gente está dando. Porque, de fato, o Docker, hoje em dia, ele é muito utilizado no mercado. Ele é um container muito utilizado. Então, seria mais uma experiência, em termos assim, de bagagem para vocês, mais uma coisa, algo assim para o portfólio de vocês. Então, é muito importante a gente desenvolver essa parte prática. Tá? Então, eu conto com vocês na próxima aula. A gente vai desenvolver isso lá no nosso laboratório. Tá? E, se possível, a gente implementa até essa versão que a gente está. Os códigos estão aí, os códigos estão todos prontos, né? E depois a gente pode promover algum exercício do tipo criar alguma aplicação, como nós fizemos no período anterior, né? Para a gente poder validar tudo isso que a gente está fazendo. Tá? Então, vamos lá. Então, voltamos aqui na nosso primeiro tópico, gerando o hash da senha. Então, a gente vai implementar o hash da senha do usuário. Bom, o que acontece? Nessa versão, até esse ponto do nosso projeto, o que nós fizemos? Nós criamos lá na nossa API, né, que essa nossa aplicação aqui, o que nós fizemos? Até a última aula, o que a gente fez? A gente cadastrou um usuário, nós forçamos a barra, criamos uma rota simplesmente para poder gravar os dados. Beleza, funcionou. Só que tem um detalhe. Lá no nosso create, quando nós inserimos aqui por meio desse JSON os dados do usuário, name, e-mail e senha, observem que a senha está 1, 2, 3. Bom, uma senha 1, 2, 3 é muito, gravada desta forma no banco, ela estava assim, ó, se eu chamar o banco, olha, ela está assim, 1, 2, 3. Então, o que acontece? Qualquer um que acessar aqui o nosso banco, né, vai poder visualizar a senha do usuário e fazer a autenticação por ele. E a gente não vai permitir isso. Então, a gente precisa implementar criptografia na nossa aplicação. Tá? E a gente precisa criar uma senha criptografada para a gente poder gravar nesse campinho aqui, ó, esse password hash, esse que vocês estão vendo aqui, ó.
password hash. Então, nós não temos um campo password no banco, a gente tem um password hash, que é a senha criptografada. Tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente começa instalando uma biblioteca chamada ByCrypt.js. Vamos lá. Esse ByCrypt é o que vai nos permitir implementar essa criptografia. Tá? Então, lá na nossa aplicação, eu vou abrir aqui, para já fazer uns comentários, né? Lá na nossa classe modelo users, então vamos vir aqui, ó. A gente tem aqui nossa pasta models, a gente tem aqui users, JS, olha. Então, o que a gente fez aqui? A gente já importou o ByCrypt, uma vez que nós instalamos, né? É claro que eu, quando compartilho com vocês a aplicação, tudo isso já está aqui no package.json, né? Mas, para fazer um passo a passo, seria seguir esse meu tutorial aqui, esse material. Bom, então, vamos lá. A gente vai implementar algumas alterações na aplicação. Então, a gente importou o ByCrypt e também a gente insere um campo chamado password, um campo do tipo virtual. Então, olha só. Aqui, ó, vamos voltar aqui para a nossa classe user. Observem aqui, ó. Essa é a nossa estrutura, tá? Inclusive, essa versão aqui já é a versão referente ao terceiro tópico, tá? Mas vale também para o primeiro tópico que a gente está apresentando agora. Observem que eu tenho, dentro do meu modelo, dois campos para senha, o password e o password hash. O fato é que esse password é um campo virtual. E o que significa isso? Ele não está lá no banco, ele não está fisicamente lá no banco, lá na tabela. Ele é virtual. Ele está só no meu modelo. Por quê? Porque esse campo aqui ele vai nos servir para o usuário informar por meio do front-end, ou pelo próprio Insomnia, né? Deixa eu voltar aqui na apresentação. Aqui, ó. O que ele faz? Ele vai informar password normal. Ele não vai informar password hash. Tá? Então, no momento em que ele informa password, que é um campo virtual, a gente vai criptografar e jogar para dentro desse campo password hash. Essa é a estratégia que a nossa aplicação vai implementar. Tá? Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Então, logo abaixo do método init, nós iremos inserir uma funcionalidade do Sequelize conhecida como hook. Bom, isso é muito legal, gente. Os hooks são trechos de códigos que são executados de forma automática. Eu já apresentei os hooks para vocês, né? Só que agora a gente vai implementar uma novidade, com base em ações que ocorrem em nosso módulo. Por exemplo, quando nós adicionamos um hook, por meio desse método addHook, com before save no primeiro parâmetro, e uma função no segundo parâmetro, antes de qualquer usuário ser salvo no banco, seja por meio de um processo de inclusão ou de alteração, a função do segundo parâmetro é executada automaticamente. Então, na nossa aplicação, nós utilizamos esse before save, como a gente poderia também utilizar o before create, before update. Tá? Então, agora vamos lá no código para a gente poder entender como é que nós implementamos isso. Vamos lá. Olha só. Vamos aqui, ó. Então, dentro da nossa classe user, muita atenção, tá? Dentro da nossa classe user, que a gente comentou na aula passada, que ela estende a classe model. A classe model, ela funciona igual o Spring Data, lá do Java. Ele possui vários métodos que facilitam a nossa vida. A gente não precisa ficar usando SQL na aplicação. Ele já tem métodos que fazem isso. Né? Então, é por isso que a gente estende o model. Então, o nosso usuário agora, nossa classe user, pode utilizar todos os métodos dessa superclasse model. Tá? E aí, dentro dessa classe, a gente implementou esse métodozinho aqui, addHook. Ou seja, qualquer tipo de evento que ocorrer na minha classe, quando eu instanciar isso aqui, o que vai acontecer? Automaticamente ele vai executar esse hook. E nesse hook aqui eu estou dizendo pelo seguinte, olha, before save, ou seja, antes de salvar. Então imagina o seguinte, eu estou preenchendo
um cadastramento de usuário. Aí eu vou informar o seguinte, olha, vou informar aqui o e-mail e vou informar a senha, mas essa senha que eu vou informar é que o usuário informa lá no formulário 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 2, 3, ele vai informar isso. O que a minha aplicação vai fazer? Antes de salvar, lá no banco de dados, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, if user password, quer dizer, eu verifico. O cara me passou o password? Sim, passou. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que password hash vai receber o bycrypt.hash user password. E esse número 8 aqui eu já vou explicar já. Tá? Ou seja, eu estou usando aqui esse objeto bycrypt e estou executando o método hash para fazer o seguinte, eu vou pegar esse usuário aqui, que, por exemplo, o cara digitou 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vou passar para dentro do password hash esse mesmo usuário criptografado. Esse número 8 aqui vai ser o peso da criptografia que a gente está utilizando para essa biblioteca bycrypt. Tá? Então, é simples assim, gente. Simples assim, tá? Eu simplesmente faço isso. E eu já consigo implementar a criptografia na minha aplicação. Tá? Vamos voltar lá para o nosso material. Vamos seguir o material aqui. Então, olha, em nossa aplicação nós utilizamos before save, mas poderíamos utilizar before create. Ou seja, da mesma forma que eu tenho esse hook de before save, ou seja, antes de salvar faço alguma coisa, eu poderia, por exemplo, ter o before create, que ele funciona antes da criação do registro, ou então before update, antes da atualização do registro. Aí eu poderia implementar alguma coisa. Eu criei até uma situação aqui para poder ficar claro para vocês, o seguinte, imagina uma situação em que na função lá do segundo parâmetro do hook, eu faria o seguinte, ó, username igual a Rubens. Então, imagina que eu fiz isso aqui, ó. Nessa linha 21 aqui, ó, vou fazer assim, ó, user.name igual a Rubens. O que teoricamente vai acontecer? O Rubens, ou melhor, o name é um campo lá da minha tabela. Users, aqui, ó. Aqui, ó. Name é um campo lá da minha tabela. Então, se eu faço isso aqui, ó, nessa linha aqui, ó, eu estou atribuindo Rubens, ou seja, todo usuário que eu for cadastrar, qual o nome que vai ser desse usuário? Rubens. Porque eu estou dizendo, antes de salvar, então se o Fernando tiver cadastrado, ele digitou Fernando, antes de gravar eu boto Rubens. Tá? Então, é para isso que serve esse before save. Ou outras funções que existem também, né, que a gente poderia utilizar como hook, como eu citei, before create, before update. Ok? Bom, então, antes de salvar na tabela, aí que é o que eu acabei de explicar, né? Então, seguindo essa lógica, nós iremos implementar a definição do campo password hash, com base nesse campo virtual password que nós criamos. Então, sempre antes de salvar o usuário no banco de dados, veja o que a gente vai fazer. Olha só, aqui eu capturei a tela com esses comentários. Olha só como é que é simples de vocês entenderem. Olha, então essa aqui é a classe users, essa aqui é a minha estrutura, né, aquilo que eu vou utilizar, isso aqui eu comentei na aula passada. Observem que eu tenho aqui o campo virtual password e eu tenho o password hash. Então, qual é a ideia? Eu recebo na password e jogo na password hash, utilizando para isso esse método addHook. Ok? Bom, muito legal. Não vou nem comentar aqui o async, né? Isso aqui são detalhes que a gente já comentou em outras oportunidades. Tá? Esse async wait, por quê? Porque é um processamento assíncrono, né? Pode ser que haja um atrasozinho aí na resposta do meu servidor. Por isso que a gente tem que implementar sempre esse async, para representar um procedimento assíncrono. Tá? Bom, aí aqui eu estou explicando, né, o que eu fiz, mas tem um detalhe aqui que eu gostaria de ler para vocês. Olha só. Além disso, além do que eu acabei de explicar, observe também o número 8, que eu coloquei aqui, ó.
que corresponde ao conhecido Salt Rounds, que é uma chave que representa a força da criptografia. O número 8 é um valor razoável. Quanto maior for este número, mais pesada, ou seja, lenta, ficaria a aplicação. Então, na linha 37, nós retornamos por meio desse thismod, que representa um usuário que foi inicializado na classe user, né? Então, olha só. Aqui eu executei, né? Eu fiz a gravação e aí ele me retornou já o campo todo criptografado. Então, eu vou abrir aqui meu Postbird para ficar melhor, para vocês visualizarem. Olha só. Olha só. Esse é o tamanho do meu 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Eu gravei lá, ó. Na minha senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que acontece? O número 8, ele representa esse tipo de criptografia. Eu poderia colocar outros valores, tá? Mas eu acho esse valor é um valor impossível de alguém descobrir. Tá? Conseguir descriptografar isso aqui. Tá? Muito bem, muito bem. Então, nessa etapa, a gente mostrou isso. Olha. Esse hash de senha seria verificado em momento em que for feito o login em nossa aplicação. Então, vocês já imaginem o seguinte, o que acontece? Agora, no banco de dados, eu tenho essa senha aqui gravada. Então, eu usei essa rotina para gravar a senha do usuário. Agora, imagine que o usuário vai se autenticar. Quando ele informar o e-mail, informar a senha, ele vai informar o quê? Vai informar, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso aqui, 1, 2, 3. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar lá na tabela o que está criptografado e vou fazer a operação inversa. Eu vou descriptografar por meio dos métodos do ByCrypt. E eu vou fazer um check. Eu vou verificar se o que eu digitei bate com ou melhor, eu vou pegar o que o cara digitou, vou criptografar e vou comparar com o que está no banco. Essa é a ideia que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, então, no primeiro momento, eu mostrei para vocês como gerar o hash de senha. Então, nós já sabemos fazer a criptografia. Se eu parasse por aqui, eu para vocês... Boa noite, Lucas. O Lucas chegou agora aí, gente. Olha, se eu parasse por aqui, eu acho que isso seria bastante razoável. Eu já estaria fazendo algum tipo assim eu já estaria dando uma certa consistência para a minha aplicação em termos de segurança, né? Só que a gente vai mais além. Vai mais além. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai implementar um token para a nossa aplicação. Isso é muito comum, principalmente nos bancos. Né? Os bancos utilizam muito esse recurso do token. Não basta você ter uma senha, você precisa ter um token também. Tá? Então, vamos lá. Vamos agora para o segundo tópico. Esse tópico é rápido, porque eu vou, por meio dele, apresentar apenas o JWT. Vou apresentar esse cara para vocês. Tá? No terceiro tópico, a gente vai mostrar a prática dele. Tá? Então, vamos lá. Então, se vocês tiverem dúvida aí, pessoal, viu? Se tiver alguma dúvida, alguma questão aí, vai segurando, você pode anotar aí bonitinho, daqui a pouco a gente vai fazer nós vamos bater um papo sobre os questionamentos aí, as dúvidas que vocês tiverem. Tá bom? Fiquem ligados aí. Tá? Então, voltamos aqui. Vamos lá. Então, olha só. Iremos, nas próximas aulas, desenvolver a autenticação do usuário em nossa aplicação. Mas, para isso, precisamos entender os conceitos do que a gente vai utilizar, que é o JWT, que é uma maneira que nós temos de autenticarmos as APIs REST, que são os serviços que a gente cria, né, por meio de comunicação via JSON. Uma das funcionalidades mais comuns em aplicações móveis ou web, certamente, é a autenticação, quando lidamos com uma API REST. Em nosso caso, como nós estamos utilizando o Node, né, é muito comum utilizarmos a utilização do JWT, JSON Web Token. Um token em formato JSON. O JWT consiste em um token criptografado
que é gerada pelo back-end, quer dizer, a nossa aplicação que vai gerar esse token, no processo de login, e utilizá-lo pelo front-end em todas as requisições subsequentes. Então, sempre que um front-end for tentar acessar a nossa API, ele tem que se autenticar. Tá? Ele tem que se autenticar. E aí a gente tem uma estratégia para isso. Bom, isso aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu vou mostrar para vocês esse contexto de headers, de payload, de assinatura, no próximo momento, tá? Que a gente vai explicar na prática para vocês, tá? Então, a ideia é a seguinte, ó, eu vou ter uma API, que é a minha aplicação, e vou criar uma rota sessions. Nessa rota é onde eu vou implementar esse token. Eu vou passar o meu e-mail e a minha senha, e ele vai me retornar um token JWT para que eu possa fazer essa validação. Tá? Essa é a ideia. Então, vamos para o último tópico, e o tópico, assim, que nós vamos nos dedicar mais, porque é a prática desse processo de autenticação. Antes da gente começar aqui, de mostrarmos essa autenticação do usuário, eu quero, assim, lembrar vocês de um detalhe muito importante. Uma coisa é autenticação, outra coisa é autorização. Então, imagine o seguinte, imagine que a Claudineia, ela está trabalhando lá no SAP, lá da CSN, e aí, ela entrou lá na área de TI, e lá no departamento dela, eles criaram para ela um usuário e uma senha. Ou ela mesma criou, né? A aplicação permitiu para ela fazer isso, muito bem. Então, ela já consegue se autenticar na aplicação. Ela consegue validar, por exemplo, o e-mail, a senha, tudo bem. Agora, uma outra coisa seria você ter permissão para utilizar algumas opções no sistema. E isso já é autorização. Então, a Claudineia, por exemplo, ela se autenticou, mas se não deram autorização nenhuma, ela vai abrir um sistema com menu vazio, provavelmente. Por quê? Porque ela não tem acesso a nada, ninguém autorizou ela a fazer nada. E aí entra uma segunda parte, que é a parte de autorização. Tá? E aí já é um outro esquema. O que a gente vai falar aqui agora é sobre autenticação. Tá? Então, vamos lá. Um token é um dado criado pelo servidor e contém informações para identificar um usuário específico e a validade do token. O token conterá as informações do usuário. Olha só, hein? O token conterá as informações do usuário. Então, eu coloco lá no token a informação do usuário. Bem como um código de token especial que o usuário pode passar para o servidor, com todos os métodos que suportam a autenticação, em vez de passar diretamente o nome do usuário e senha. Tá? Então, esse meu token, ele pode caracterizar a autenticação do usuário. A autenticação baseada em token é uma técnica de segurança que autentica os usuários que tentam efetuar login em um servidor, rede ou outro sistema seguro, usando um token de segurança fornecido pelo servidor. Uma autenticação é bem-sucedida se o usuário puder provar a um servidor que ele é um usuário válido. É para isso que serve o token, passando um token de segurança. Eu, por exemplo, eu poderia dizer o seguinte, olha, a Claudineia vai ter acesso ao sistema por uma semana. Então, de repente, aquele usuário e a senha dela, eu posso passar um token que vai valer por uma semana apenas. Então, depois disso, ela pode até se autenticar, mas o sistema de token vai dizer para ela que ela não tem permissão para poder acessar. O serviço valida o token de segurança e processa a solicitação do usuário. Depois que o token é validado pelo serviço, ele é usado para estabelecer o contexto de segurança para o cliente, para que o serviço possa tomar decisões de autorização ou atividade de auditoria para solicitações sucessivas do usuário. Eu posso utilizar isso, claro, para poder fazer auditoria. O que é auditoria? Tudo que o usuário faz no sistema, eu registro.
E eu posso, inclusive, considerar esse... Olá, Kátia, boa noite. Já começamos a aula, tá? Já estamos aqui, né? Firmes e fortes aqui. E eu posso utilizar, então, isso para auditoria, como eu falei com vocês. A Claudinei como usuário. Se ela alterar alguma coisa, eu vou dizer que eu tenho lá registrado que foi a Claudinei que fez. Tá? Retornando ao projeto. Então, depois desse bate-papo inicial sobre o JWT, vamos lá. Agora vamos colocar isso para funcionar na nossa aplicação. Para implementar a autenticação do usuário, a gente inicia criando um arquivo chamado, vamos lá, Session Controller. Está aqui, ó. Session Controllers. Lembra que eu tinha um User Controller que eu fiz? A gente implementou isso aqui na última aula, né? Para poder fazer o store, a gravação do usuário. Então, lá no meu controlador, eu criei agora o Session Controller. E aqui, ó, no meu Insomnia, eu criei aqui, inclusive, ó, um post, criei uma pastinha Session e criei aqui uma criação para essa sessão, né? Uma criação para esse token. Tá? Então, vamos lá. Só um parênteses aqui. O Halisson, está por aí, Halisson? O Fernando está por aí? Estamos aqui. Aí, né? Não foram tomar café, não, né? Olha só, tá percebendo como é que a gravação aqui sem o microfone não tem interrupção, cara? Percebeu? Pois é, o Percebeu, áudio está legal, o áudio está legal. Tá legal, sim. Né? Mas aqui está legal. Porque meu ambiente aqui está totalmente fechado. Estou dentro do meu quarto, ninguém entra, não tem barulho, não tem nada. Né? Lá na faculdade é mais complicado. Né? Sem contar de que o microfone dá uma qualidade melhor. Mas, para mostrar para você que precisamos estudar mais, né, o nosso problema lá, né? Mas valeu, vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Bom, então, vamos falar agora sobre esse Session Controller, que é onde a gente implementa esse token, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o material. Está aqui criado o Session Controller. A gente precisa instalar essa biblioteca aqui, ó, chamada JSON Web Token. Tá? Então, yarn add JSON Web Token. Está lá. Agora, com essa biblioteca, eu posso importar aqui meu JWT. Ó. Criei um JWT a partir daquela biblioteca JSON Web Token. Então, eu vou trabalhar com esse JWT dentro da minha aplicação. Tá? Então, vamos lá. Esse cara, ele é responsável por gerar o token que a gente vai utilizar. Então, todo o segredo está aqui dentro, ó, dentro dessa biblioteca aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o e-mail e a senha do usuário. Olha só, estou aqui no Insomnia, vou mostrar isso na prática para vocês. Olha, estou aqui com o e-mail, eu criei aqui uma request, uma requisição. Aqui, ó, session, tá vendo? Ó? Rota session. A minha base URL é localhost 3333, vocês já sabem. Criei aqui uma request do tipo post chamada create. Estou passando e-mail e senha para eles. Olha, estou passando meu e-mail e minha senha normal. Tá? Minha senha normal, da forma que eu digito. Bom, o que a aplicação faz? A gente verifica se existe um usuário com esse e-mail. Caso não exista, retornamos com o status 401. Então, o primeiro passo é fazer o que manda o figurino, né? Eu não preciso fazer... Em primeiro lugar, eu tenho que verificar se aquele e-mail está na minha tabela. Então, a gente implementa isso aqui. Ó. Verifico, find one. Olha só, esse métodozinho aqui vem da onde, pessoal? Find one. Vem do... Da onde que vem? Esse find one? Alô, pessoal, de onde que vem o Find One? Eu criei esse método Find One na minha aplicação ou eu estou usando de alguém? Tem gente na aula aí, pessoal? Tem, né? Eu estou aqui, professor. Não respondi porque eu não sei. Ah, tá. Models. Isso! Estou aqui também, professor. Isso! Cheguei agora. Tá bom, Kátia, vou te dar esse desconto. Mas seu amigo Abdênio, que já me respondeu. Exatamente, Abdênio. Exatamente, aqui do model, ó, no user, a gente não fez isso aqui no início, a gente não estendeu o model.
O model é que tem esses métodos todos. A gente pode usar. Aqui no section, controller, o meu model está em ação. Quando eu faço esse find one, olha só, em cima de quem? User. Mas eu estou usando um método que eu não implementei, mas é um método que eu peguei carona aqui, ó, do model. Maravilha, Abdene. É isso aí, show de bola. Tá? Legal. Orientação a objeto, né, pessoal? Estão aprendendo isso comigo desde o terceiro período lá. Terceiro ou segundo? Segundo, né? Segundo. Vamos lá. Legal. Aí se eu encontrar, eu verifico, ó, beleza, se eu não encontrei o usuário, eu digo, ó, usuário não encontrado, fim de papo, já aborto aqui, né? Estou dentro do middleware, já abortei o cara, ponto final. Legal. Então, vamos considerar que eu passei. Para fazermos a verificação da senha, iríamos implementar um método model, né, no model, arquivo user, na pasta, né, nessa pasta aqui. Criamos um método chamado checkPassword. Olha só que legal, gente. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Dentro do meu user, aqui, ó. Agora, lembra que eu tinha esse hook, né, que eu usava antes de gravar? Agora eu criei um método. Esse métodozinho aqui é meu, tá? Esse sim, eu estou criando aqui dentro da classe user. Esse não é do model, não. Esse aqui é meu. Então, eu posso usar métodos do model, que eu estou estendendo o model, orientação objeto. Ou eu posso usar métodos que eu criei. Nesse caso aqui, o checkPassword, eu estou criando o checkPassword. Observem bem, ó, eu recebo a password. Quem é a password? A password é aquilo que o cara digitou. E o que eu faço? Gente, olha como é simples, gente. Ó. Quem que é o Bcrypt? É minha biblioteca de criptografia, né? Ele possui um método chamado compare. Eu faço compare quem? Eu comparo quem? Eu comparo a senha que o cara digitou com a senha do banco de dados. Agora, esse cara, o que ele faz? Ele vai pegar a minha senha aqui, por exemplo, está 1, 2, 3, vai criptografar e vai comparar com a senha criptografada. Se isso aqui for verdadeiro, se a minha senha for válida, retorna, obviamente, o valor true, verdadeiro, booleano, né? Ok. Se não, ele vai me retornar um false. Com isso, cara, eu já tenho agora um métodozinho para poder checar se a senha é válida ou não. Tá? Agora, basta implementar isso aonde? Lá no controller. Então, vamos lá. Então, olha, criamos um método checkPassword, que recebe a senha do usuário, que o usuário tentará se autenticar. O método irá comparar essa senha com a senha do banco, por isso deverá ser utilizado o Bcrypt. O método retornará true se as senhas conferirem. Obviamente que false se não conferirem, né? Legal. Está aqui. Agora vamos lá. Em seguida, para onde que a gente volta? Para o Session Controller. Né? O meu controlador. A lógica da minha aplicação está lá no controlador. Implementamos a chamada ao método checkPassword, que foi esse método que eu acabei de mostrar para vocês que a gente criou. Então, vou fazer uma chamada aqui. Ó. Então, vai fazer parte das minhas validações. Então, inicialmente, eu verifiquei se o usuário existia. Se não existia, eu dava um retorno. Se existiu, agora tem mais espaço aqui. Ó. O que eu faço aqui? Estou negando. Ó. Se não for válido a minha senha, ó, passei as senhas. Se não for válido, quer dizer, se for válido, ele retorna falso, verdadeiro, né? Agora, se eu estiver negando isso, significa que a senha não confere. Eu retorno para ele uma senha não confere e aborto aqui a minha aplicação. Tá ok? Maravilha, né? Muito simples, né, pessoal? Muito simples, né? Não tem nada assim de misterioso nesse negócio, né? Legal. Se o programa passar da linha 17, significa que o e-mail foi encontrado e as senhas conferem. Cara, tá tudo ok. Até aí, como eu disse para vocês, numa aplicação simples, num projeto em que eu não tenho, assim, que me exija tanto de segurança, tá bom, cara. Só até aí já estava bom. Já poderia parar por aí. Só que eu vou um pouquinho mais. Agora eu vou implementar o token. Então, vamos lá. A partir daí, retornamos os dados. ID,
name e-mail. Lembra daquele conceito que eu falei para vocês? Eu guardo no token os dados, né? Então, ó, e a variável token. Para gerar a variável token, utilizaremos o JWT com o método sign. O primeiro parâmetro do método sign, então vamos lá. Vamos lá. Aqui eu estou no user, aqui ó, controller. Então agora eu já passei para essa etapa de baixo aqui, ó. Estou lá no meu controle, lembra? Primeiro eu validei o usuário, verifiquei se ele existe, chequei a senha, tá ok. Agora sim, agora eu vou pegar os dados do usuário e vou desenvolver essa mágica aqui. Eu vou explicar para vocês já já. Isso aqui eu estou gerando o token, tá? Então, só que vamos seguir aqui o nosso roteirinho aqui. Tá? Eu não posso falhar aqui em passar os detalhes para vocês, por isso que eu anoto tudo. Então, vamos lá. O primeiro parâmetro do método... Então, para gerar a variável token, utilizaremos o JWT, que é um método sign. Esse é o método aqui, ó. Então, vocês lembram que esse JWT, olha aqui, ó, nós definimos ele lá em cima, ó, portanto, né, a partir do JSON Web Token. Então, ele tem um método. Né? Esse cara tem um método. Estou executando aqui o método sign. O primeiro parâmetro do método sign, quem é o primeiro parâmetro? Esse aqui, ó. Esse é o primeiro parâmetro. Será o payload, visto na aula anterior. Vamos voltar aqui na aula anterior, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o payload aqui, tá vendo? Payload. Eu disse para vocês que aqui seria difícil de explicar isso para vocês, só que agora vai ficar bem claro, ó. O primeiro parâmetro do método sign será o payload, visto na aula anterior, que são informações que iremos adicionar dentro do token. No nosso caso, eu vou utilizar só o ID do usuário, que para mim é suficiente. Todo usuário tem um ID, né, dentro da tabela. O segundo parâmetro do método sign, vamos lá. Vamos ver aqui o segundo parâmetro. Esse aqui, ó. Auth secret. O segundo parâmetro do método JWT deverá ser um texto exclusivo único. Aí é que vem uma coisa que eu acho assim muito legal. Tá? Isso aqui é uma palavra secreta. E de onde que eu vou tirar essa palavra secreta? Para isso, nós podemos utilizar o MD5. Tem algumas pessoas que criticam um pouco esse algoritmo, tá? Eu, assim, confesso para vocês que, quer dizer, eu considero o MD5 um algoritmo muito bom, em termos, assim, de criptografia. Já ouvi algumas pessoas criticarem, dizerem que é inseguro, mas eu nunca tive uma comprovação de alguém que tenha quebrado isso aqui, não, tá? O que ele é? Um algoritmo de sintetização de mensagem. O MD5 é uma função hash amplamente utilizada, que produz um valor hash de 128 bits, expresso em 32 caracteres. Como é que a gente faz para conseguir isso? Aí a gente entra no site do MD5. Isso aqui, gente, eu capturei isso, foi no início, antes de começar esse período, eu refiz essas aulas e capturei essa tela atual. Então, se você for entrar hoje, a menos que tem, digamos assim, de janeiro para cá, você tem alterado. Mas isso aqui foi do início do ano que eu peguei. Tá? Se você entrar no site, você vai ver isso aqui mesmo. Tá? Então, você entra no site. Após acessar o site, você entra lá no menu Encrypt. Tem um menuzinho aqui, Encrypt, né, na figura abaixo, né? Aqui, ó, Encrypt. E informe um texto para obtê-lo criptografado. Por exemplo, eu vou criar um nome para mim, um nome-chave. Eu tenho que criar uma palavra, tenho que dar uma palavra-chave para ele. Eu chamei de Pure Cylon Node. Foi o nome que eu dei. Então, quando eu entro no Encrypt, ele me abre essa janelinha e aqui eu ponho o nome que eu quero criptografar. Aí eu clico nesse crypt. Clicando no crypt, ao clicar em crypt, será retornado um token bem aleatório. Olha só. Cliquei aqui, ó, ele voltou isso aqui para mim. Tá? Isso aqui eu fiz no início do ano, tá?
Esse token será utilizado como segundo parâmetro do método sign. É esse carinha que eu vou utilizar aqui. Esse auth secret. Tá? Este token não será infinito, ele possuirá uma data de expiração que será o terceiro parâmetro desse método. Então, aqui eu coloquei o seguinte, ó, ele vai ter uma expiração, digamos assim, né? Eu coloquei auth spirit. Isso aqui são variáveis que eu criei que eu já mostro para vocês, tá? Ao invés de colocar aqui no código essa string e colocar aqui a data, eu criei uma variávelzinha e para poder identificar, tá? Para colocar aqui. Depois eu mostro para vocês, tá? Então, ó, aqui nesse auth secret entra esse cara aqui, essa palavra-chave aqui criptografada. E no terceiro parâmetro eu coloco a expiração, né? O auth spirit aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Tá lá na pasta, eu criei uma pasta aqui, source config auth. Tá? Criei. Aí eu coloco aqui, ó. Essa é a minha palavra-chave, minha palavra secreta, e a expiração eu coloquei 7 dias. Tá? Beleza, então. Então, voltamos aqui, né, para o user. Acho que eu estava. Aqui, ó. User, né? Aqui eu estava no controle, né? No session, desculpe, no session. Estava aqui no session. Trabalhando com o session. Então, tá legal. Então, eu coloquei como... Então, esse sign tem 3 parâmetros. O primeiro são os dados que eu quiser. Eu coloquei o ID. O segundo é uma palavra secreta que eu obtive lá do site. Desse site aqui. Eu acabei de mostrar para vocês. E a terceira palavrinha que eu coloquei é o tempo de expiração. Eu coloquei 7 dias. O cara vai poder usar o sistema por 7 dias. Beleza. Então, esse token será utilizado como segundo parâmetro do método sign limit set. Esse token não será infinito, ele terá como terceiro parâmetro o método sign, né, que vai ter, como já expliquei para vocês, aqui, ó. Se eu colocasse fixo, seria isso aqui. Tá? Bom, vamos em seguida definir uma rota que irá acessar um método session controller. Então, agora eu tenho que botar isso para funcionar na minha aplicação. Eu tenho que retornar esse token. Então, eu vou lá na minha pasta source, vamos vir aqui na aplicação, vamos acompanhar por aqui. Eu vim aqui ó, na aplicação, lá na pasta source, routes. Source, routes. Aqui, ó. Eu criei uma rota session. Por enquanto, eu tinha só aquela rota users, né, que eu estava usando para poder gravar o usuário, né, pelo método store. Né? Agora eu tenho a rota session, que eu também criei um store lá dentro. Tá? Então, vamos lá no session. Eu cliquei, ó, pressionei o Ctrl, cliquei com o botão esquerdo no session controller, eu estou dentro do session controller, é isso aqui. Estou dentro desse cara aqui. Tá. Então, eu preciso colocar isso aqui para funcionar. Então, como é que eu rodo isso aqui? Como é que eu executo esse session controller? Agora, por meio da rota /sessions. Tá? Eu vou mostrar isso na prática para vocês daqui a pouquinho, utilizando o Insomnia, tá? Mas vamos avançar um pouquinho mais aqui, ó. Para testar o token, iremos no Insomnia, criaremos uma pasta session, tá aqui, ó. Insomnia, pasta session, criei aqui uma request post, do tipo post, chamada create, onde eu passo esses dados aqui. Então, aquela minha rota vai receber esse JSON aqui, ó, com e-mail e com senha. Tá? Vamos lá? Vamos lá. Para testar, né? Foi isso que eu falei com vocês, legal. A execução é isso aqui, só que eu quero que vocês vejam aqui no código, olha, como é que isso aqui vai acontecer. Vamos lá no Session Control. Então, quando eu executar a rota, eu faço isso. Claro, eu tenho que passar isso aqui, né? O e-mail assim. Então, imagine que o cara tem uma tela que ele está fazendo o login de usuário, tá? Acessando o sistema. Então, o que ele faz? Ele informa o e-mail e informa a senha. Pum, quando ele manda enviar, eu entro aqui dentro. Quando eu entro aqui, vou repetir esse passo. Verifico se o usuário existe.
O usuário existe? Sim, ele segue para frente. Verifico se a senha confere. A senha confere? Ok, passo para frente. Aqui eu retorno o token. Eu retorno o token para ele. Tá? Beleza. Vamos ver na prática? Vamos ver aqui, ó. Está aqui, método create. Aqui, ó, eu tenho o rota create, né? Aqui, ó, rota session, desculpe, né? Aqui, ó, sessions. Rota sessions. Se eu chamar, clicar aqui no send, eu vou executar a minha rota sessions. Quando eu executo a rota sessions, eu vou para onde? Vou lá no session controller store. Venho aqui, ó, vou executar o quê? Vou executar o store. O store faz tudo isso. No final das contas, ele retorna para mim um token. Tá? Então, vamos lá. Ó. Vou clicar aqui. Passei esses dados. Esse aqui é o meu token de autenticação. Esse aqui é o token. Então, agora, eu criei um terceiro mecanismo de segurança. Então, agora, eu verifico se o cara existe no banco, eu verifico se a senha dele bate com a minha senha criptografada. E terceiro ponto, eu gero um token de validação. Então, agora, eu vou testar tudo isso. Além de verificar esses dados, eu verifico se o token dele é válido. Nesse caso aqui, eu botei para valer por 7 dias. Tá? Legal. Então, vamos em frente. Ó. Observe que criamos uma pasta chamada session. Né? Então, como nós fizemos aqui, né? Criamos uma pasta, isso lá no Insomnia, né? Copiamos a requisição da pasta user. Isso aqui eu estou dizendo como é que eu fiz isso aqui, né? Como é que eu criei isso aqui. Como resultado, observe que a rota session nos retornou, além dos dados que definimos, também o token, que iremos utilizar nas próximas aulas. Faltou escrever aulas aqui. Tá bom? Então, olha só. Para concluir essa aula, os segundo e terceiro são colocados no arquivo à parte. Aí eu mostrei para vocês, coloquei no arquivo à parte, isso aqui, isso eu já tinha comentado, né? Aquele arquivo de configuração, né? Aqui, ó. Retornamos ao arquivo session quando importamos o alfconfig. Só para mostrar isso para vocês, eu acho bacana isso, né? A gente, quando parametriza as coisas, ficam bem bacanas. Olha, eu criei esse alf aqui, né? Alfconf. Eu busquei lá do config alf, que é o config alf. Tá aqui, ó. Config alf. Eu tenho essas duas variáveis. Então, vou chamar isso de objeto, ele possui essas duas propriedades. Secret expire in, né? Data de expiração, né? Qual a expiração? Qual o tempo de expiração desse token? Aí eu volto aqui no controle, né? Não, desculpem, no session, né? Estou trabalhando com session. Né? Eu importei isso aqui e agora eu posso usar esse alfconfig. Foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Alfconfig secret, que é a minha palavra secreta, e alfconfig expire in, que é o meu tempo de expiração. Estou usando esse objeto aqui porque eu importei lá daquele config. Eu acabei de mostrar para vocês, né? Esse alfconfig. Eu acho legal parametrizar isso aqui, tá? Por isso que eu estou estou enfatizando isso para vocês, tá? Bom, com isso eu já expliquei toda essa parte e eu simplesmente aqui nesse tutorial que eu vou compartilhar com vocês lá no Classroom, eu coloquei todos os códigos, né, que nós utilizamos, tá bom? Bom, muito bem, então, deixa eu voltar aqui para o nosso bate-papo. Muito bem, deixa eu voltar aqui para o nosso bate-papo para dizer para vocês o seguinte. O que nós vimos na aula de hoje? Muita coisa interessante, muita coisa bacana. Vocês viram como é que a gente implementa numa aplicação Node, né, que é uma aplicação dentro de uma API, como é que você cria segurança para a sua aplicação. Tá? Então,
toda API que você chama hoje, a menos que seja uma API tipo CEP dos Correios, cara, que você passa o CEP e o cara te retorna o endereço. Pô, isso aí não precisa ter autenticação, tá? Mas um sistema onde se exija algum nível de segurança, eu estou apresentando para vocês uma alternativa de solução, tá? Onde a gente verifica no banco de dados, o cara entra com o usuário lá, o e-mail, a senha, a gente verifica se o e-mail e senha existem no banco, verifico, criptografo a senha, e agora estou gerando um terceiro elemento que é o token. Então, agora eu estou assim, preparado para prosseguir com a aplicação. E nas próximas aulas é o que a gente vai ver. Onde é que a gente vai usar isso aí? Uma vez que eu me autenticar, como é que eu vou usar esse token lá na minha aplicação? E vai ser muito legal, porque eu vou mostrar para vocês, inclusive, o Reactotron. O Reactotron é aquela aplicaçãozinha, vocês se lembram? Que eu consigo monitorar todas as minhas variáveis, o que acontece. Vou mostrar para vocês, inclusive, no Reactotron, toda essa mágica acontecendo. Tá? Isso é uma coisa assim, muito legal. Essa parte de segurança de aplicação é uma coisa muito bacana. Ok? Bom, eu vou encerrar aqui esse momento, digamos assim, de gravação, para a gente entrar rapidinho num bate-papozinho, para ver se vocês ficaram com alguma dúvida e a gente planejar aí as próximas ações, tá? Para as próximas aulas, tá bom? Para não esticar mais o vídeo, estou encerrando o vídeo por aqui, tá? Então, valeu por essa parte.